A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos aqui a este canal. Te convido, irmão, a ficar até o final aqui neste vídeo. Eu tenho certeza que este conteúdo é de grande importância para você, meu irmão, que crê nas promessas da volta do nosso Senhor Jesus a esta terra. E também para aqueles que ainda têm dúvidas sobre o retorno do Rei da Glória. Meus queridos irmãos, com tantos acontecimentos neste mundo, onde podemos, irmãos, ver guerras e rumores de guerras, perseguições à Igreja de Cristo e a apostasia, meu irmão, que tem aumentado a cada dia no meio do povo de Deus, e muitos sinais nos céus, nos astros, que testificam, irmão, quanto está perto a volta do nosso Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz ainda, meus irmãos, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja bem, meus irmãos, que esta palavra está se cumprindo em nossos dias. E eu quero te mostrar aqui, irmãos, uma visão que Deus deu para o seu servo, o pastor Manuel Nascimento, da Assembleia de Deus, ali no Maranhão, irmãos, sobre o arrebatamento da Igreja de Cristo. Querido irmão, eu trouxe este testemunho, mas eu quero, irmão, insistir nesse assunto, pois eu quero que você seja arrebatado e não fique, meu querido, na grande tribulação. Quero que você ouça com bastante atenção esta revelação e o que está, meu querido irmão, por vir a esta terra. Ouça comigo, meu irmão, este áudio. A paz do Senhor, pastor. Depois de 3 dias que Deus me mostrou uma grande experiência da madrugada da segunda-feira, de 4 da manhã até as 5 da manhã, uma experiência única, que até agora comoveu meu coração. Depois que eu estou aqui nessa igreja, Assembleia de Deus, Mangabeira, por 3 vezes, Deus me mostra o arrebatamento da igreja por 3 vezes. Mas nessa segunda-feira da madrugada, Deus me tomou e me mostrou mais uma vez o arrebatamento da igreja. E eu vi a igreja de Mangabeira em peso. E todos viam uma bola de fogo que surgia do alto dos céus. Uma bola de fogo muito imensa. E aquela bola de fogo vinha da nossa direção, de toda a igreja de Mangabeira. E eu vi aquela bola de fogo e todos nós assustados e dizia: agora é o arrebatamento da igreja, não tem como. Aquela bola de fogo vinha na nossa direção, de repente aquela bola de fogo surgia no meio dela um homem, numa bata meia amarela. E esse homem, alguém dizia para mim: esse homem aí que vocês estão pensando que é Jesus, não é Jesus. Esse homem aí é o anjo da morte. E aquele homem numa bata, eu via ele passava pertinho de todos nós. E eu dizia para a igreja assim: olha, pensei que era o arrebatamento, mas não é. Aquele homem passava perto e sumia. De repente, pastor, os céus começavam um movimento muito grande. Eu via as estrelas raiando uma para a outra, cruzando uma com a outra. Eu via o céu mudando de cor, um
Uma hora estava escuro, outra hora estava claro, tinha clarão como se estivesse relampeando muito. E naquele momento toda a igreja ficava em alvoroço. E nós ficávamos dizendo, agora dessa vez é o arrebatamento. E de repente, pastor, começou a vir um som do céu. Pastor, mais um som tão perturbador, tão agonizante, um som que era notado e ninguém ficava mais sossegado e todo dizia, meu Deus, será de nós, agora é o arrebatamento. Eu via sombras como formato de anjo, numa velocidade tão grande, e vinha de lá para cá na direção de todos nós dessa multidão, e passava por cima de nós. Na minha cabeça, naquele momento é que nós ia ser arrebatados, e todo aquele movimento passou por cima de nós. Depois, pastor, assim aproximadamente uns 30 segundos, 40 segundos, que aquele movimento, aquelas sombras imitando o anjo, aquele movimento de uma música tocando forte, aquele desespero, tudo aquilo quando passou, cessou, ficou calmo, uma calmaria. E eu comecei a olhar para um lado e para outro e vi o povo em pé. E de repente chegava um casal da igreja. E eu olhava para aquela mulher e disse, olha, eu não disse para você que você ia ficar. Jesus vinha buscar a igreja, você ia ficar. Só por causa da sua teimosia, que você tem muito, e sua birra, que você é birrenta demais. Por isso que você ficou. De repente o marido dela chegava e eu dizia, tá vendo porque você ficou também? Porque você foi na birra da tua esposa. E naquela hora, aquele homem virou para mim e disse assim, não tem mais jeito, pastor. Jesus já levou a sua igreja e nós ficamos. E veio uma voz que dizia assim para mim, pois agora aguente, dá início a partir desse momento a grande tribulação. Eu saía dali, pastor, num desespero. Eu fui até numa igreja adventista. Na minha cabeça que eles são diferentes, é um povo que não gosta de movimento. Eu disse, eu vou lá na igreja dos adventistas, porque lá eu sei que talvez eles possam ter sido arrebatados. Quando eu cheguei lá, eu vi a igreja adventista todinha. Dali eu não me conformo, eu disse, não, mas agora eu vou na casa das crianças, dos pais que têm recém-nascido crianças. E para minha surpresa, pastor, quando eu cheguei na casa dos pais que tinha criança aqui da igreja, não tinha uma criança dentro das suas casas. E naquela hora vi a consciência dentro de mim, de fato aconteceu o arrebatamento da igreja. Dali, quando eu vi aquela cena toda, que eu tenho consciência que Jesus arrebatou a igreja, eu me virei para mim mesmo e disse, meu Deus, por que eu fiquei? Por que eu fiquei nesse arrebatamento? E eu me questionava, pastor, dizia para mim mesmo, meu Deus, se foi por causa do dízimo da igreja, mas eu investi o dízimo na igreja em construção, eu dei o meu melhor, ajudei as pessoas, tu sabe do meu coração que eu trabalhei com dízimo. De repente, eu falava de dizer, se não foi o dízimo, alguma coisa dizia para mim que não era por causa do dízimo. De repente eu dizia, Senhor, se foi pela minha esposa, tu sabe que também fui fiel à minha esposa. Tu sabe que eu cuidei bem da minha esposa. Nós vivíamos harmonicamente dentro de casa. Não foi também, tenho certeza que não foi por causa da minha esposa. E de repente aparecia um ser e dizia para mim, não, você não ficou no arrebatamento. Eu estou te mostrando. E diga para a minha igreja que o meu povo está desapercebido na terra. Diga para eles que os políticos que se dizem defender a minha igreja com leis, diga para eles que é mentira do diabo, e falava o nome do diabo. O diabo está mentindo para a minha igreja. Satanás está tentando enganar a minha igreja, dizer que os políticos criam leis para defender a minha igreja e não defende a minha igreja. Agora sim, é eu que vou permitir que as leis sejam aprovadas para torturar todos aqueles que não deram crédito na minha palavra e não deram crédito
dos anjos que eu coloquei para pregar minha palavra. Não tem quem peça sobre os 4 cantos da terra. Todos que ficaram do arrebatamento serão agora punidos, serão martirizados de toda tortura, todas as leis duras que vão vir por aqueles que me desobedeceram. Todos aqueles que achavam que estavam criando leis para defender a minha igreja, mas se esqueceram de mim. Pastor, eu acordei num choro. Chamei minha esposa e disse para ela esse sonho, 4 da manhã. E foi no dia que nós estávamos velando um velório de uma irmã. Naquela hora, me levantei e fui até o velório da irmã. Cheguei lá, tinha uma pessoa do lado de fora, que era o sogro dessa irmã. Não tinha ninguém no velório. E eu contei essa revelação para ele. Meu irmão, isto é muito sério. Jesus Cristo está muito perto de voltar a esta terra. E Ele está me alertando, Ele está te alertando para isso, irmão. E muitos, infelizmente, serão deixados para trás, pois não estão com sua vida consertada e alinhada com a palavra de Deus. E muitas pessoas ainda, irmãos, não fizeram a sua decisão para Cristo. Meu querido irmão, aproveite neste momento. Você que não aceitou a Jesus ainda, aproveita esta oportunidade. Faça aí mesmo uma simples oração, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, confessando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. E peça com fé, meu irmão, que Ele escreva o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Amém? Querido, eu tenho certeza que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. E naquele grande dia estaremos todos nós cantando na glória, adorando a Ele, meu irmão, na beleza da sua santidade. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Fica com Deus. Amém.